Amém. Podem sentar, por gentileza. Um privilégio estarmos juntos, na presença de Deus. As crianças, vou parar um pouquinho mais cedo, porque as crianças têm eu acho que é uma música, uma apresentação, alguma coisa aí para o final do culto. Quem precisa de palavra de Deus, fala eu. Maravilha, maravilha. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4. Profeta Malaquias. É só abrir em Mateus e voltar uma página. É o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, último capítulo. Na verdade, a gente vai ler o último livro do Antigo Testamento, o último capítulo e os 2 últimos versículos. Então, a gente vai ler o fim do Antigo Testamento. Como é que termina o Antigo Testamento? Como é que termina o Antigo Testamento? Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Amém, irmãos? Termina assim o Antigo Testamento. Eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos seus filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Curva sua cabeça, vamos ter um tempo de oração, por favor. Pai, nós te exaltamos e te louvamos como sempre. A cada vez que oramos, percebemos a tua grandeza e a nossa pequenez. Em nome de Jesus, ajuda, Senhor, a nós que estamos aqui nesse culto, servindo o Senhor, louvando o teu nome. Envia a tua palavra, envia a tua vontade, a tua verdade. Venha sobre nós o teu reino. Alcança-nos, ó Deus. Abençoa-nos. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu gostaria de falar um assunto bastante delicado, que é esse assunto aí de pais e filhos. O texto do Antigo Testamento literalmente termina com a profecia. E essa profecia, ela diz que o profeta Elias voltaria. Difícil entender esse negócio. Uma pessoa que, em tese, está lá com Deus no céu. Quando eu digo em tese, porque tem toda uma discussão. O Elias não morreu, né? Ele não morreu. Então, ele subiu vivo, ele está com o corpo transformado, não está. Tem várias questões teológicas aí, que são problemáticas, que não é o assunto aqui, agora. Mas, literalmente, o Antigo Testamento termina com a profecia de que um profeta voltaria. E que nessa volta desse profeta, o profeta converteria o coração dos pais aos filhos. Veja que problema a gente tem aí. A volta de um profeta do Antigo Testamento é possível? Pode isso? É possível? É factível do ponto de vista teológico? Bom, essa profecia gerou uma expectativa. Obrigado, meu irmão. Essa profecia gerou uma expectativa. Essa profecia gerou para os judeus a transformação da sua devoção e da sua religião. Por exemplo, eu já falei isso em outras ocasiões, na Páscoa judaica, esse som não está tão bom, né? Tá bom para vocês? Está ruim, né? Está reverberando, não está com eco, não sei, não tá bom. Tomara que na internet esteja.
Mas essa profecia, a volta de um profeta que existiu, convertendo corações de pais a filhos, né, transformou, mexeu na religião judaica. Eu já disse em outras ocasiões que, por exemplo, na Páscoa judaica, a Páscoa é uma cerimônia, uma festa, é a mais importante de todas as festas judaicas, mas essa festa se comemora em casa. E que essa festa que é mais, né, a principal de todas, se comemora com a porta aberta e com um lugar vazio à mesa. Então, a mesa tem quantos lugares? Na minha casa, eu sei quantos tem, na sua, enfim, tem quantos lugares? Na Páscoa é colocado um lugar a mais na mesa. E esse lugar com prato, garfo, taças, toda uma questão, esse lugar a mais na mesa é do profeta Elias. E por que esse lugar a mais é do profeta Elias? Por causa dessa profecia. Eles esperam Elias na Páscoa. Então, é uma coisa estranha para a gente, né? Mas se você vê uma Páscoa judaica sendo realizada, não é difícil você ver isso na internet. Você vai ver que tem um lugar vazio à mesa e a porta tem que ficar aberta. A porta é aberta, né? Isso mexe, por exemplo, com a religião do ponto de vista do cerimonial. Por exemplo, na sinagoga, pensa no layout de uma sinagoga, não sei se vocês já viram, já tiveram oportunidade, mas também no Google deve ter. Mas a sinagoga nos dá outro exemplo de como essa profecia alterou, inclusive o layout da religião, porque na sinagoga também tem uma cadeira vazia. Geralmente ela é uma cadeira estofada, mais chique. Sabe aquelas igrejas evangélicas, que tem as cadeiras do pessoal que é mais graduado, mas a cadeira do principal é uma grandona? Já viram isso ou não? Beleza. Na sinagoga é assim. E a cadeira principal é do profeta Elias. Então, tem cadeiras na sinagoga, não sei o que lá, mas tem uma cadeirona, tipo de pastor presidente, assim, para vocês terem uma ideia. Sabe que vem todas as cadeiras normal e chega uma que é uma bitelona, assim, aí o cara, tipo, a dele tem braço, o resto não tem. O resto fica todo mundo com o braço para baixo, aí ele senta assim. Tem uma cadeira dessa na sinagoga, que é para o profeta Elias. Está escrito em cima da cadeira, que aquela cadeira é a cadeira do profeta Elias. Não são todas as sinagogas que... Eu não sei se são todas, para mim são todas, mas eu já li que não são todas. São as mais ortodoxas, não sei o que lá, enfim, mas na sinagoga a gente tem outro exemplo, que é uma cadeira vazia para o profeta Elias, porque o Elias é aguardado. A sua volta é querida pelos judeus, porque a Bíblia judaica termina em Malaquias 4, versículo 6. Em Malaquias 4, versículos 5 e 6. É assim que termina a Bíblia judaica. Eles não têm um Novo Testamento para se valer. Então, como é que termina a Bíblia deles? Tipo a nossa, que termina lá com Amém, lá com Apocalipse. Não, a deles termina com uma profecia. E a profecia é: antes do grande e terrível dia do Senhor, eu enviarei novamente o profeta Elias, e ele vai converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, e eu não lembro o resto, é mais ou menos isso aí. Então termina assim fecha-se a profecia, fecha o Antigo Testamento. No Novo Testamento, então veja que isso é um problema. Um profeta voltar é um problema. Porque se esse profeta volta, pastor, mas ele não é um grande problema porque ele não morreu. Tudo bem, mas ele tem quantos anos então? Então esquece o Matusalém, que é o recorde, né? Então, e se ele tiver o corpo transformado, então ele está na eternidade, ele está no paraíso? Não tá, bom, eu tenho a minha convicção dessas respostas todas, mas eu estou levantando aqui o problema. E aí no Novo Testamento, porque se o Antigo Testamento termina com essa profecia, é uma bucha para a gente resolver agora, no Novo Testamento. No Novo Testamento, essa é a maior base daquela seita do Espiritismo, que é uma seita do cristianismo. E a maior base que eles têm para viver é essa. Eles vão dizer: não,
Deus profetizou que um cara voltaria depois de morto. É que o Elias não morreu, né? Também tem essa, conforme eu estava falando. Então, já não sei se dá para entender reencarnação, porque segundo o livro dos Espíritos, para que uma reencarnação aconteça, primeiro o camarada tem que desencarnar, né? Isso não acontece no caso do profeta Elias, mas o Novo Testamento está resolvido da seguinte forma, esse problema, resolvido por Jesus. No Novo Testamento, Jesus Cristo interpreta essa profecia como se cumprindo em João o Batista. E isso vai se desenvolver basicamente a partir de 3 textos. Texto número 1, o nascimento do profeta João Batista. Vem comigo. Lucas 1,13, diz assim, ó. Lucas 1,13 faz menção direta a essa profecia de Malaquias 4, versículos 5 e 6, dizendo que ela se cumpriria no João Batista. Quer ver? Diz assim, ó. Eu falei o quê? 13, né? 1,13. Disse-lhe, porém, o anjo aí é o Gabriel: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. E eis que em ti haverá prazer e alegria. Muitos se regozijarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte. Ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e virtude do profeta Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo bem preparado. Outra versão fala bem disposto, alguma coisa assim. Então, esse texto mostra que é a partir de João o Batista que essa profecia se cumpre. Aí você fala assim, pastor, mas peraí, mas o problema não é esse. O problema é que fala que era o profeta Elias que ia vir. E aí, o versículo, eu não sei o versículo, mas por aqui nessa perícope aí, vai dizendo que o João Batista viria na virtude e poder do profeta Elias. Quer dizer, o ministério de João Batista seria basicamente o mesmo ministério do profeta João Batista. O ministério do Elias e de João Batista seria basicamente o mesmo ministério. Por exemplo, ambos se levantaram contra reis mandatários, sofreram, foram perseguidos, enfim, tem toda uma questão que não é, eu falei de 3 textos e não é nesse o nosso assunto. Vamos para o segundo texto, porque como é que essa profecia se cumpre? Mateus capítulo 11, versículo 13, diz assim, a fala aqui é de Jesus Cristo, diz assim o texto: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis reconhecer, ele mesmo é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus está dizendo, o João Batista não é o profeta Elias, mas nele se cumpre a profecia de que a virtude, poder lá, tal, de João Batista, iria converter o coração dos pais aos filhos e tudo mais. E o terceiro texto, que fala que isso se cumpre em João Batista, é Mateus 17, 10. É um texto um pouquinho mais difícil, mas não, isso aqui é uma introdução, o assunto aqui não é aula sobre isso. Mateus 17, 10, diz assim, mas os discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem, pois, os escribas, que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, dizendo, de fato Elias virá, e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro, que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. E então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João o Batista. Quando Jesus, porque o versículo 10 e 11 é um grande problema, né?
porque Jesus reconhece, ele fala assim, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. E nesse momento, o João Batista já tinha morrido, inclusive. E aí Jesus, quando ele fala, Elias virá e restaurará todas as coisas, parece que o problema se aumenta. E o João Batista já veio, já morreu, e Jesus está dizendo, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. É que essa frase, Elias virá e restaurará todas as coisas, é uma frase sagrada, não da Bíblia, mas do código deles, do Talmud, das escrituras deles, que não são exatamente a Bíblia. Eles não têm só a Bíblia, eles têm a Bíblia, que elas têm um negócio chamado Mishnah, eles têm vários outros livros. E nesses livros tem essa frase, Elias virá e restaurará todas as coisas. Jesus diz, então, de fato, o texto que eles usam, Elias virá e restaurará, beleza, mas isso aconteceu com João Batista. Isso ele resolve no versículo 12 e no versículo 13. Diante desses textos, e como seguidores de Jesus Cristo, nós cremos que essa profecia já se cumpriu na chegada de João Batista, que é a pessoa que nos apresenta a graça. João Batista é o primeiro pregador do reino de Deus. Jesus é o segundo. O João Batista começa pregando o reino de Deus, apresenta Jesus, João 1,29, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? E João Batista é, portanto, o precursor de Jesus Cristo, e através da mensagem de João Batista, ou seja, a partir de Cristo, é que essa profecia vai se cumprir, e Deus vai converter o coração de pais aos filhos, os filhos aos pais, ou seja, é através do Evangelho que os corações dos pais se convertem aos corações dos filhos, e os corações dos filhos podem se converter aos corações dos pais. E eu pretendo, a partir de agora, mostrar como a falta de conversão pode ser uma desgraça nos relacionamentos e na vida dos pais e dos filhos. E no futuro que está diante de cada pessoa que tem filho ou que tem pai agora e que talvez a partir desse sermão repense um pouco sobre esse ponto. Será que o meu coração está convertido ao meu filho? Será que o meu coração está convertido ao coração do meu pai? E antes de eu continuar, que eu saindo da introdução, eu estou vendo muita gente se esfregando aí, vocês estão com frio, é isso? Não? Está ou não está? Uns está, é como sempre. Parece que o ar-condicionado está meio let it go hoje aí, e aí, eu não sei o que vocês vão fazer, mas presta atenção. Então, dias atrás, eu me lembro que foi numa quinta-feira, eu trouxe aqui o assunto de Esaú. E eu gostaria de retornar com esse assunto, falando sobre Esaú, o filho que não conseguiu vencer. O filho que não venceu. Eu gostaria de falar sobre um filho que não venceu. Na Bíblia, o nome desse cara é Esaú. Chamar Esaú de perdedor pode ser dolorido, mas é verdade. Mas será que se você, se a gente se colocasse no lugar dele, 1 minuto, se coloca no lugar de Esaú, 1 minuto, será que a gente não poderia se sentir usado, trapaceado, jogado para trás? Você poderia se sentir como um joguete nas mãos da sua família, do destino, de Deus talvez. Poderia você se sentir como alguém que só teve má sorte, só revés, só engano e tal. A vida inteira, você se sentiria, se você se colocasse no lugar de Esaú, 1 minuto, será que você também não se sentiria um desgraçado, que para onde quer que você se vira, tem de lidar com o revés, com a dureza, com a dificuldade? A vida pode parecer assim. Veja, todos os dias nascem bebês. Aqui agora
me ouvindo e congregando com a gente, tem algumas pessoas segurando bebês. Todos os dias nascem milhares de bebês como o seu. Uns já nascem ricos, tendo mais do que eu tenho, que você tem. Alguns bebês que estão nascendo agora, têm mais grana do que todos nós juntos, multiplicados por 10. Faz sentido para vocês? É fato? Beleza. Outros nascem sem nada. Uns bebês nascem amados, outros não são exatamente queridos. Uns já nascem encaminhados na vida, outros não. Eles chegam com a missão de crescer e lutar para ganhar o seu lugar ao sol, disputar o seu lugar ao sol. Uns em berço de ouro, outros não têm berço. Eles já chegam para morar na rua, para morar no relento, para comer resto de comida, do lixo. E se a gente falar sobre injustiça, a gente pode falar sobre a realidade de que muitos pais, presta atenção, porque isso que eu estou falando talvez não nos atinja até agora. Quase ninguém, eu não sei a realidade de todo mundo, mas ninguém está ouvindo essa mensagem agora, está comendo o resto de comida na rua. Muito embora muitos vivem assim, mas talvez não seja a realidade desse auditório. Mas se a gente falar sobre injustiça, a gente pode falar sobre a realidade de muitos pais que amam cegamente o filho número 2 e desprezam o número 1. Que amam cegamente o filho número 1 e desprezam o número 2. Se esquecem, tem uma predileção por um e um desprezo pelo outro ou pela outra. Eu estou falando de famílias estruturadas agora, que tem endereço, tem CEP, tem quarto, tem cozinha, tem cama, onde pais ignorantes amam cegamente um filho, lhe dando encorajamento, presentes, pontos, orgulho, e se orgulham dele e tal, enquanto que o outro é mantido na escuridão, sempre numa luz fraca, na escuridão da desconfiança, do desprezo. Esse cara é difícil, essa menina não sei o quê, sempre foi assim, e eu não sei por que ele é assim e tal, não sei o quê. Enxergam só o sucesso de um e o fracasso do outro, ou a fraqueza do outro. Esaú é esse cara na Bíblia. Esaú é esse filho que não vence, que não consegue, que vai para o inferno no final. Esaú é esse filho que não tem chance, que para onde ele se vira é pancada, que para onde ele vai é julgamento. Esaú é esse filho que não venceu, que não teve, que não foi exatamente amado e cuidado ou encorajado pelos pais. Eu devo declarar aqui nesse momento, abertamente, nesse sermão, que a julgar por essa introdução que eu estou fazendo, o meu propósito aqui, agora, não é teologar com a vida de Esaú. Que o meu propósito aqui não é olhar para a vida de Esaú do ponto de vista teológico. Porque, do ponto de vista teológico, Esaú é um desgraçado. Do ponto de vista da apresentação da Bíblia, o Esaú é um profano. Eu estou usando textos que a Bíblia diz para o Esaú. Por exemplo, eu estou ciente do texto de Romanos 9, versículos de 10 a 13, e do uso que o apóstolo Paulo faz de Esaú como ilustração em sua carta aos Romanos da perdição. Eu sei esse texto. E eu também entendo e aceito as ilustrações feitas pelo autor aos Hebreus, onde Esaú é chamado de infiel, de imoral. E eu sei desses textos e concordo, porque ele é chamado assim, baseado nas escolhas que ele mesmo fez. Por isso, lá em Hebreus 12, 16, ele é chamado assim. E eu também sei e conheço o texto de Malaquias, onde a Bíblia diz que Deus odeia Esaú, por causa do seu comportamento profano. Eu sei esse texto também.
Conheço esses e outros textos. Concordo com esses textos. Senão eu não podia ser crente, pastor, defensor da Bíblia. Mas a minha abordagem aqui, eu gostaria que fosse mais existencial e menos teológica. Eu quero tentar com você abordar o assunto de forma mais horizontal, menos vertical. Tentar entender o homem como ser humano, ao invés de vê-lo pelos óculos da teologia, que está 2000 anos depois, fala, então, ele é um desgraçado. Tudo bem, eu até concordo que ele seja um desgraçado, mas como é que ele se tornou um desgraçado? E quais as evidências, quais as implicações, qual é a trama por detrás? Abra sua Bíblia em Gênesis 25. A gente vai ler bastante. Vamos começar entendendo, lendo com atenção os versículos 21 a 23. Diz assim, ó, Isaac orou ao Senhor. Eu quero saber se o Júnior, meu filho, está aqui, porque ele vem tirar fotos, está lá no fundão. Aí sim, irmão, congregando, né? O texto diz assim, ó, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. E respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no seu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Outra versão, o maior servirá ao menor, tudo bem. Veja, o texto mostra que na barriga, no ventre, no útero de Rebeca, os irmãos gêmeos não se entendiam. E aquela briga no ventre, fazia com que ela passasse mal, imagina. E aquele era o prenúncio de uma guerra que atravessou décadas, e séculos, e até milênios, se a gente pensar do ponto de vista histórico. Porque, para você ter uma ideia, Herodes, o grande, aquele que mandou matar as crianças, aquele que odiava Jesus e queria, por causa dele, Jesus teve que ir para o Egito, lembram? Herodes o grande, ele era idumeu, ele era da Idumeia, portanto ele era um descendente de Esaú, olha que interessante, e ali no cenário do nascimento do Salvador, está mais uma vez a figura do problema entre a linhagem de Jacó, representada em Cristo, que era descendente de Jacó, e Herodes, que é um descendente de Esaú, ali tem um Esaú perseguindo um Jacó, se me faça entender. Mas voltemos aqui às origens, senão a gente não volta. O texto mostra que Deus havia feito uma escolha no ventre da Rebeca. Na barriga da mulher, Deus tinha feito uma escolha. O filho mais novo, o caçula, seria o pai da aliança com Deus, e não o mais velho. Agora, como isso vai acontecer? Se do jeito fácil ou difícil? Presta atenção. Deus disse, 2 nações há na tua barriga, no teu ventre. O maior servirá ao menor. O mais velho vai ser servo do mais novo. O caçula vai ser mais importante. Agora, como isso vai se dar? Se do jeito fácil ou do difícil, será determinado pelas escolhas e as ações de todas as pessoas envolvidas. E quem são as pessoas? O Isaac, a Rebeca, que é o pai e a mãe, o Esaú e o Jacó. As ações dessas 4 pessoas, Deus já disse que ia acontecer isso. Quando Deus fala, não tem saída. Mas o como, o que Deus disse, mas o como isso vai acontecer, se dolorosamente ou não, isso tem a ver com as atitudes das pessoas envolvidas. Isso acontece na nossa família. Deus falou que a sua família vai dizer, amém, que bom. Mas como isso vai acontecer, vai depender de você. O próximo texto, capítulo 25, versículo 24, diz assim, cumpridos os dias para que desse a luz,
eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelos, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Isaque tinha 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. A gente já é tentado aqui a olhar para esse texto com os óculos da teologia, que já gosta de Jacó e não gosta de Esaú. Mas os caras só estão nascendo. É só o nascimento dos dois. Então não perca a humanidade até aqui. Quantos anos tinha o Isaque quando nasceram os meninos? 60. Você já se imaginou sendo pai aos 60? De gêmeos. Veja, tem uma informação importante no começo desse texto. No começo, lá no fim, antes do versículo 24. Que é a informação de que Isaque e Rebeca oraram durante 20 anos. Eu não sei se você sabe, o Isaque casou com 40. E a Rebeca não podia ter filho. E eles oraram. Imagina você começar a orar hoje por uma coisa que você vai alcançar em 2040. É tempo para chuchu. É um tempo de uma vida. Eles oraram durante 20 anos por filhos. Dá para imaginar a esperança que eles tinham. Sem dúvida, eles tinham a esperança de, vai chegar meu filho ou minha filha, e vai ser uma bênção, meu lar e tal. Mas os meninos se tornaram opostos desde o nascimento. Esaú era totalmente diferente do Jacó, e até aqui eu não vejo problema nenhum. Quem tem mais de um filho sabe que um não tem nada a ver com o outro. Mesmo que fossem gêmeos. Essa foi a maneira que Deus os fez. Mas os próximos versículos, o versículo 28, revela um problema grave que começa a surgir, que vai delineando como as coisas vão, a tragédia que vai acontecer. O versículo 28 diz assim, Isaque preferia Esaú, porque ele gostava de comer suas caças. Rebeca preferia Jacó. Quer dizer, cada um dos pais tinha seu filho preferido, tinha seu filho predileto. E essas preferências se deram com base na afinidade, né? O Isaque gostava mais do Esaú, porque ele gostava da caça. Então, eu gosto mais de fulano, porque ele faz o que eu gosto. Eu gosto mais do meu filho Beltrano, amo meus filhos, eu tenho 5 filhos, eu amo todos os 5, tal, mas eu gosto mais da fulaninha, porque ela faz algumas coisas que eu gosto. E eu até entendo que o fato do texto dizer que Isaque amava mais a Esaú, não significa que ele não amasse Jacó. Que Jacó não tivesse o amor do pai. Tinha, mas Isaque tinha um preferido, e esse preferido era Esaú. E o mesmo se dava a Rebeca. Ela também amava Esaú, mas ela tinha um favorito, e o favorito era Jacó. Quer dizer, ambos os pais tinham filhos prediletos. E isso pode ser uma desgraça. E isso pode ser um problema. Talvez Isaque, porque gostasse do campo, homem, né? O macho, tal, não, porque o Esaú era um caçador. Então, talvez Isaque, porque gostasse do campo, preferia o Esaú, porque o Esaú gostava de caçar, do vento, do perigo, armas e tudo mais. Aí ele se afeiçoa mais a Esaú, menos a Jacó. E naturalmente a gente diria aqui que o Esaú era o filho que todo pai queria ter. Ele era corajoso, ele ia para o campo, ele ia para a floresta e voltava com o bicho pendurado. Ele era da caça, ele era rude, ele era forte. A Bíblia diz que ele era um exímio caçador. E Isaque, acho que gostava da maneira como o filho se conduzia. Talvez admirasse as qualidades do seu filho predileto. Como ele é forte, como ele é rápido, como ele entende, ele consegue, sabe, ele decifra pelo barulho, e tal.
Então ele gostava mais do Esaú. Rebeca favorecia Jacó. A Bíblia diz que ele ficava próximo à tenda. Talvez gostasse de cozinhar, de ficar em casa, de ler um livro, fazer as coisas em casa, era melhor do que dormir no relento para o Jacó. Enfim, a palavra hebraica no versículo 27, quando traduz ele por tranquilo, alguns vão até dizer que a palavra ali tem a ver com homossexual, e não tem. Não tem nada a ver com homossexual ali. Tranquilo ali significa inocente, culto, civilizado, coisas nesse caminho. Criações diferentes, temperamentos diferentes. O pai prefere Esaú, a mãe prefere Jacó. Jacó era educado, pacífico, inteligente, culto. Esaú, independente, áspero, bruto, entusiasmado, simples, cheirava o campo onde preferia morar. Jacó vivia pelo bom senso, Esaú pela coragem, pelo instinto. Jacó era astuto, vou falar essa palavra astuto. Esaú, ingênuo. Como? Não, ao contrário, Jacó era astuto e o Esaú ingênuo. O Jacó era mais inteligente. O Jacó pensava com estratégia. Se eu fizer isso aqui, amanhã, não sei o quê. E o Esaú, impulsivo. Vendeu o prato, lembra? Vamos entrar nesse assunto. Assim a gente tem um quadro que nos faz entender melhor a história. E aí a gente entra para o próximo texto, o versículo 29. Jacó, eu vou ler na versão que eu tenho salvo aqui, é uma versão bem mais arcaica, mas vamos lá. Jacó havia feito um cozinhado. Quando esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chama-se Edom. Edom significa vermelho. E disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E respondeu Esaú: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. E ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu, e assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Presta atenção. Jacó enganou Esaú aqui? O que vocês acham? Jacó enganou o Esaú? Não, enganou não. Na realidade, Jacó fez uma proposta clara, simples, um contrato de 3, 4 linhas. Mas devido ao perfil psicológico de Esaú, que a gente já entendeu que ele era impulsivo, ele estava cansado, muita fome, e Jacó fez uma oferta, ele aceitou. Esaú perdeu a sua primogenitura em troca de um prato de sopa. E isso, a primogenitura, incluía todas as benesses que faziam parte da primogenitura, a herança dobrada, o mando no sobrenome, lá na continuação da família, enfim. A impulsividade de Esaú o fez suscetível à sedução da gratificação espontânea ou instantânea. E na decisão tomada sem pensar, ele jogou fora seu futuro, e Esaú se torna perdedor num negócio para a vida inteira. Por um prato de sopa, ele se torna perdedor num negócio da vida inteira. Toda vez que falasse de primogenitura, ele agora não é mais o primogênito, o direito de ser o primogênito agora passa para o seu irmão. Mas Jacó não enganou seu irmão em nada, pelo menos até aqui. Jacó foi esperto, astuto até. Tipo, isso não se faz. O cara está com sede, dá um copo d'água. Mas Jacó tirou vantagem da fraqueza do irmão. Mas ele não mentiu, não enganou, não deixou nada subjetivo, os termos eram claros, nada foi escondido, o Esaú sabia o que ele estava entregando. Precisa ficar claro aqui que Jacó não foi um trapaceiro aqui, mas Esaú é o cara que desprezou algo de valor por uma satisfação passageira
das suas necessidades físicas. E antes do próximo texto, que aí termina o capítulo 25, acontece uma pausa, que é o capítulo 26. E é muito legal isso aí na narrativa bíblica. Por que tem esse texto, sai do 25, aí para de falar dos meninos, e volta a falar deles só no versículo 27 praticamente. Deus deixa essa narrativa com uma finalidade. Que cada um de nós, ao lermos essa história, a gente tem que buscar se encontrar nessa história. O Isaac, no próximo capítulo, 26, ele vai crescer, ele vai enriquecer, ele vai ficar importante, agora ele tem uma mansão, não era assim no capítulo 25. Só que nesse crescimento, a distância entre os familiares dentro daquela casa tende a aumentar ainda mais com o tempo e a prosperidade. Presta atenção, a prosperidade pode ser uma desgraça, se houver distância entre marido e mulher, entre pai e filho, mãe e filho. Quanto mais recursos e dinheiro, maior essa distância vai aumentar. E é isso que vai acontecer na vida de Isaac. Erros e acertos estão aí no texto, para encontrarmos nesses erros e acertos as formas da gente se corrigir e dizer assim: eu não quero ser um pai assim, eu não quero ser um filho assim, eu não quero ser um irmão assim, eu não quero ser uma mãe desse jeito. Talvez você tenha um filho com algumas características preocupantes como as de Esaú, ou características preocupantes como as de Jacó. E o que vemos na continuação da história é o fruto do que eu vou chamar aqui de natureza não verificada pela direção dos pais. É a perpetuação de uma natureza não verificada. Os pais estavam longe de saber ou de se interessar pelo que os filhos estavam se transformando. Porque a sequência é a seguinte, a história se volta para Isaac e sua crescente riqueza durante longos anos. E esses meninos viram homens. Mas a próxima menção aos filhos é sobre Esaú, que é os 2 últimos versículos do capítulo 26, salvo engano. Capítulo 26 inteiro é o Isaac, lá os poços, não sei o quê, o dinheiro, a grana e tal. Aí entra no finalzinho do capítulo 26, o versículo 34 e 35, só me confira se são os últimos, que na minha cabeça aqui são, né? São os 2 últimos versículos. Aí, nos 2, não fala de Jacó, não fala de Esaú, não fala de ninguém, só fala do Isaac aqui. Aí lá no final, fala de uma infelicidade do Esaú. Diz assim, capítulo 26, versículo 34. Tendo Esaú 40 anos de idade, mesma idade que seu pai casou, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, um heteu, e também tomou Basemate, filho de Elon, também heteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Você já passou por isso? Seu filho ou sua filha se relacionar com uma pessoa que te traz angústia, amargura. Esaú se casa dando desgosto aos pais. Esaú se casa e traz para casa mulheres hetéias. Eu estava dizendo que essa mensagem não é teológica, mas existencial. Você se lembra como foi que Isaac se casou? Ele também casou com 40. Eu não quero sair do assunto, mas vamos lá. O Abraão, o pai dele, do Isaac, fez uma oração, chamou o Isaac, chamou o funcionário, como chamava o rapaz, que fez jurar, lá, Eliezer. Falou: cara, põe a mão aqui na minha coxa e jura, o meu filho não vai se casar com uma mulher cananeia,
você vai lá para a minha família, você vai lá para a casa tal, e você vai chegar lá e você vai pedir, Deus vai confirmar, e ele chega lá no poço, tem a Rebeca estava no poço, não sei o quê, e aí, vocês lembram do assunto? E aí a Rebeca se prepara, e ela põe um piercing no nariz, e ela viaja, e ela aceita, e ela se enfeita, e tal. Bom, a gente lembra como foi o casamento de Isaac, como Deus estava sendo ali honrado, e o pai aconselhou, e o pai se preocupou, ele enviou o servo com ordens muito específicas, para ele não tomasse uma mulher cananeia, tudo na direção de Deus, debaixo de oração, de orientação, deu certo. Veja que Deus, ele muda o nome de Abraão, e muda o nome do Isaac, não, muda o nome de Abraão e muda o nome de Jacó, mas Deus não muda o nome do Isaac, dos 3 personagens, Abraão, Isaac e Jacó, Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, e Deus muda o nome de Jacó para Israel, mas ele não muda o nome do Isaac, por quê? Porque foi ele que deu esse nome. Eu não sei se vocês lembram, quando a Rebeca ficou grávida, Deus falou assim, o nome dele vai ser Isaac. Então, de uma certa forma, Deus colocou o nome dos 3, Abraão, Isaac e Jacó, como é um outro assunto. Mas, por que tudo isso acontece com Isaac? Porque Deus estava ali sendo honrado o tempo todo. Eu não consigo imaginar porque Isaac não tomou o mesmo cuidado com seu filho. O mesmo cuidado que o pai dele teve com ele, por que ele não fez isso com o filho? Por que ele não chamou o Esaú e falou assim, os dois, né, porque os dois eram da mesma idade, vocês estão com 40? Está na hora. Eu também casei com 40. Então, senta aqui que eu vou explicar para vocês como é que funciona o negócio. Eu não consigo entender por que Isaac, pelo menos não sentou, e gastou tempo para aconselhar seu filho sobre casamento. E aí o Esaú, com pouca, ou na verdade sem nenhuma orientação, pelo menos não na Bíblia não aparece, ele se casa com uma esposa tomada das sociedades proibidas, do paganismo, e entristeceu os seus pais quando ele volta para casa com 2 esposas. Para começar, ele casou com 2 mulheres, e ambas as esposas eram cananeias. E aí termina o capítulo, veja, o cara termina o capítulo 25 perdendo a primogenitura, e termina o capítulo 26 perdendo a simpatia dos pais, por causa de um casamento no qual ele não foi instruído. Estou me fazendo entender? E mais uma vez, o Esaú perde, e ele não sai vencedor de outro capítulo. O capítulo 27 é o mais importante. E como ele é o mais importante, e a gente vai ler, eu acho que quase ele inteiro, é um capítulo longo, a gente vai ler ele por etapas. Vamos fazer isso por cenas. Eu dividi em 6 ou 7 cenas, o capítulo 27. A primeira cena é o versículo 1 até o versículo 4. Presta atenção. Tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver por causa dos olhos que se enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho, e ele respondeu, estou aqui. E disse-lhe o pai, eu estou velho, não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, tua aljava, teu arco, sai ao campo, apanha para mim alguma caça, faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traz-me para que eu coma e te abençoe antes que morra. Essa é a primeira cena. Rebeca e Isaac, presta atenção. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. A Rebeca e o Isaac, os pais, eles sabiam que Deus tinha dito que o maior ia servir o menor? Sim ou não? Sabia. Porque ela orou quando ela estava grávida, e Deus falou para ela, tem 2 nações no seu ventre, 2 meninos. E o maior vai ser servo do menor. Eles sabiam, a Rebeca e o Isaac sabiam que Deus tinha dito que Jacó seria o principal. Eles sabiam do acordo lá atrás, quando jovens, onde um vendeu a bênção para o outro. Eles sabiam de 2 coisas que culminam no mesmo propósito. Que a bênção agora não é mais do Esaú. Primeiro porque Deus disse. Segundo porque o Esaú vendeu.
Eles sabiam, mas mesmo assim o Isaac teima em colocar Esaú num patamar que ele mesmo sabe que não vai funcionar. Ele chama o Esaú e fala: vai lá, você é o mais velho, eu não importa o que Deus falou, não importa se você vendeu sua bênção, vai lá no campo. Ele já sabe que não vai dar certo. Tem coisas que nós, como pais, já sabemos se vai dar certo ou não para o nosso filho. A gente é pai. Apareceu uma oportunidade de emprego fantástica para o seu filho. Tá, você sabe se ele vai dar certo naquele emprego ou não. Se você colocar ele lá, é pior se não for para ele. Porque ele vai sair mais frustrado, mais frustrada. Você, como pai, tem que ter esse feeling. Se Deus já tinha dito que Jacó assumiria a primogenitura, como é que o Isaac, que sabia, gera essa expectativa no coração de Esaú, que inclusive já tinha vendido a primogenitura? Por que ele não chegou e falou assim: então, chegou a hora de dar a benção, você não vendeu para o seu irmão? Agora é o seu irmão que vai, pronto. Eu acho que nessa hora, o Isaac tinha que sentar com Esaú e lhe dizer algumas verdades. Era esse o momento em que o pai deveria sentar com o filho, como pai e filho, para falar sobre escolhas e consequências. Era esse o momento perfeito para o Isaac olhar nos olhos de Esaú e lhe dar uma lição sobre precipitação, sobre a importância de se manter firme mesmo na dificuldade e tal. Mas ao invés disso, não, o Isaac encoraja seu filho a caçar, vir receber uma bênção de primogênito, que lá atrás já tinha sido vendida e negociada, e mais atrás ainda, Deus já tinha dito que não ia funcionar daquele jeito. Então eu acho que isso é uma covardia. Mas a covardia vai aumentar exponencialmente nas próximas cenas. A gente tem que ter essa... Vamos para a próxima cena. A gente parou no versículo... Qual? 4, próximo. Versículo 5. Rebeca esteve escutando, enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traz-me a caça, faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras que te ordeno. Isso é a mãe. Vai ao rebanho e traz-me 2 bons cabritos. Deles eu farei uma saborosa comida para teu pai, como ele gosta. Você a levará ao teu pai, para que ele coma e te abençoe antes que morra. E disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou liso. Dar-se-á o caso de meu pai apalpar, e eu passarei a seus olhos como um zombador. Assim eu trarei sobre mim maldição ao invés de bênção. E respondeu sua mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, vai e trazei-mos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo, com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Que dó, que desgraça. Nosso assunto é Esaú, certo? Repare aqui no espírito de conivência trabalhando contra Esaú. O cara está lá no campo, porque o pai mandou, porque o pai gerou essa esperança no coração dele, que ele nem era digno mais dela. Mas o pai falou: não, vai lá e tal. Ele foi. Enquanto isso, a mãe está lá no guarda-roupa dele, pegando a melhor roupa dele para vestir no irmão. Eu não consigo imaginar como deve ser para um filho saber que a sua mãe orquestrou e participou ativamente de uma trapaça para arruinar o seu futuro. Deve ser horrível. Um filho saber que a própria mãe... Por isso Esaú é esse filho que não vence. Porque aqueles que ele esperava que o amassem,
o enganam. Existem verdades que são dolorosas, mas que a tua filha tem que ouvir de você, da tua boca. Existem fatos e verdades que são horríveis, mas que o teu filho tem que ouvir de você, que é pai e que é mãe, que tem que sentar e falar assim: então, agora, por causa daquilo, agora isso aqui não vai acontecer. Tudo bem para você? Você lembra da sua opção? Você lembra da sua decisão? Você lembra da lambança que você fez? Lembra? Então, agora a fatura chegou. Agora é o boleto. Agora é o vencimento. Agora é o teu irmão que vai ser abençoado e você senta e curte junto. Porque você fez... Não, ao invés disso, não. Eles geraram no coração de Esaú uma coisa que eles sabiam que não vai... É difícil vencer quando você não é amado em casa. É difícil vencer quando você não tem um pai ou uma mãe que é exemplo para você. E Deus está falando com pais e mães aqui, não só com filho não, é com a gente. A próxima cena revela o abalo na vida de Esaú. A gente parou em qual versículo? 17? Bora no 18. Vamos ler só 2, 18 e 19. Cena 3. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele está com a roupa de Esaú, né? E respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. É mentira. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça para que me abençoes. Meu Deus, vocês estão entendendo? Veja agora que Jacó, junto com sua mãe, estão enganando o pai e marido, para prejudicar Esaú, não tem outra razão. Que cena triste de ver. O Jacó, que eu fui advogado aqui, agora, minutos atrás, eu falei: o Jacó não errou em nada aqui, foi duro. Ele podia ter sido menos austero, mas ele foi duro, o contrato era claro, era simples. O Jacó, que antes não havia errado em nada no negócio que havia feito com o irmão, na compra da primogenitura, mas agora, com a sua própria mãe, eles orquestram juntos a derrota do seu irmão, o engodo do pai, e diga-se de passagem, sem necessidade alguma. Sem necessidade alguma. Tem coisas que a gente faz, se a gente não vigiar, que machucam os filhos, sem necessidade alguma. Quem aqui, todo mundo aqui é filho. Não sei se todo mundo é pai, mas todo mundo aqui já foi filho. E é filho. Não tem coisa que o pai fala e te machuca e não tem necessidade. Não tem coisa que a sua mãe fez e te magoou e não precisava. Hoje você é adulto e você entende: caramba, por que ela fez isso? E a gente, como pai, também tem que vigiar nisso. Agora, eles estão juntos para derrotar o irmão, que está lá no campo caçando. Fazendo a armadilha, arapuca, sei lá como ele caçava, estava lá. Não, hoje meu pai vai me abençoar e tal. Mas enquanto isso, na casa dele tem outro layout, outro cenário. Veja o versículo 20, que piora tudo. Disse Isaac a seu filho, que ele achava que era o Esaú e não era: como é isso? Que pudeste achar essa caça tão depressa, meu filho? E o Jacó respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Você entendeu? Foi Deus que mandou a caça ao encontro do... Não. Primeiro, ele nem era o Esaú. Esse texto mostra como Jacó se torna oco espiritualmente, moralmente. Irmãos, Deus perdoa os pecadores. Deus ama os pecadores, mas Ele odeia os cínicos. Você é pecador? Tudo bem, você tem o amor de Deus, o coração de Deus está com você, mas não seja cínico. E o Jacó foi cínico. Quer dizer, para dar um ar de espiritualidade, ele envolve Deus no meio de uma trapaça. Jacó era inteligente, ele sabia usar as palavras certas para parecer que a sua relação com Deus era autêntica.
E usando essa artimanha, ele e sua mãe enganam seu pai, enganam Isaac, apenas para prejudicar Esaú, que estava no campo caçando de graça. Não tem outro porquê. Próxima cena, versículo 30. Mal acabara Isaac de abençoar Jacó, aí tem a bênção lá, eu não vou ler tudo. Tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também uma comida saborosa, trouxe ao seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou Isaac a seu pai: quem és tu? Ou melhor, perguntou-lhe Isaac, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho primogênito. Respondeu. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe, e eu comi tudo, antes que viesses, e o abençoei, e ele agora será abençoado? Como ouvisse Jacó tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e disse: abençoa-me também a mim, meu pai. E respondeu-lhe o pai: veio o teu irmão astuciosamente e tomou sua bênção. E disse Esaú: não é com razão que se chama Jacó, porque 2 vezes me enganou, tirando-me o direito de primogenitura, e agora usurpa o direito, a bênção que era minha. E disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaac a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi, que o que me será dado a fazer-te contigo agora, meu filho? E disse Esaú, seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim. E levantando a voz chorou. E então lhe respondeu Isaac, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem o orvalho que cai do alto, e viverás da tua espada e servirás o teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o teu jugo da tua cerviz. A cena é triste. Eu me emocionei na leitura, porque a cena é feia, porque a cena é covarde. E agora Esaú entende que não pode escapar do propósito de Deus, de seu menor. Seu erro impulsivo quando jovem, seu pai distante que não o aconselhava sobre família e casamento, sua mãe e seu irmão coniventes contra ele, e agora seu pai passivo, que podia ter dito: não, mas você também, calma, vem cá. Não, não é assim que ele trata. E todos esses fatos juntos selaram tudo contra ele. Por isso essa é a cena mais trágica para Esaú. O filho que não vence. Esse texto completa a desgraça de Esaú. Mas não vamos sair assim tão depressa. Veja aí o texto. A gente não pode negligenciar essa mistura de emoção e tragédia, de irresponsabilidade e engano. Porque, vamos lá, sim, o Esaú recebeu o que era para ele. Isso é um fato. Porque senão eu fico contra os textos que eu mesmo falei na abertura. Porque o Esaú é o cara que estupidamente trocou a sua primogenitura por um prato de sopa. Mas me permita dizer que a primogenitura que ele perdeu, na promessa lá atrás pelo prato de sopa, aqui lhe é tirada de forma dolorosa, cruel. Não precisava ser desse jeito. Ele perdeu, mas não precisava ser desse jeito. Se ele tivesse um pai que o honrasse, não ia ser desse jeito. Porque aqui, Esaú perde mais uma vez sobre a questão da primogenitura. E a minha palavra é: deveria ser assim? Precisava ser cruel? Precisava ser doloroso? Precisava ser doloso? Custava o Isaac orar com ele ali? Custava o Isaac bendizer seu filho, que acabara de ser enganado pela mãe, pelo irmão? Alguns vão dizer que era a cultura. Aí eu vou falar como pai: dane-se a cultura. Meu filho está em dor. Meu filho está em sofrimento. Que se lasque a cultura. Vem cá, meu filho, eu te abraço agora.
Eu não sabia, você combinou com o teu irmão lá atrás, e agora, enfim, aconteceu, mas não, o meu filho está sofrendo, essa é uma hora de abraçar, de se apresentar, de falar alguma coisa. Antes da próxima cena, que eu acho que é a última ou penúltima, eu deixo aqui uma provocação para vocês nesse assunto, perguntando, e se fosse diferente? E o primeiro e se que eu faço dessas perguntas de provocação é o seguinte: e se o Isaac tivesse sido um pai envolvido, proativo, obediente ao plano de Deus, ao invés de ter sido um pai que permitiu o seu favoritismo barato estragasse tudo? Como seria o casamento, a família do Esaú, o futuro desse cara? O segundo e se a Rebeca e Isaac tivessem preparado os gêmeos desde cedo, compartilhando a vontade de Deus. Tipo assim, filhos, nós não entendemos o porquê, mas Deus disse que o filho mais novo ia ter primazia. Mas Esaú, você também vai ser muito rico, porque a Bíblia diz lá que eram 2 nações. Você também vai ser muito importante, você também vai ter uma nação para cuidar. E vocês poderão compartilhar dessas coisas todas juntos. Como seria se desde pequenos os gêmeos fossem criados para enfrentar seus futuros e dirigir as nações que Deus havia prometido e que existiram mesmo? Outro e se que eu fico pensando é, e se Esaú tivesse recebido a mesma quantidade de atenção de Jacó por parte da mãe? Como seria diferente? Sabe, se graciosamente Esaú tivesse aberto mão da sua primogenitura em favor de Jacó com humildade, como seria lindo ver isso numa família bíblica, né? O mais velho chegava e falava assim: não, eu cedo para você, Deus falou, então eu quero cumprir, eu quero ser um servo, tal. Outro e se que eu fico pensando é que, e se Jacó tivesse recebido humildemente as bênçãos, mas compartilhado com seu irmão? Só, já que eu sou o primogênito, Esaú, vem cá, é nosso, é meu e seu, somos irmãos. E se Jacó tivesse o desejo de dividir a herança? E aí, eu estou agora contra o relógio, mas olha só, a herança que o Jacó nem recebeu, porque ele fugiu, ele teve que sair correndo nesse mesmo dia, ele teve de lutar lá e ser enganado também, ele nem desfrutou aquilo tudo lá da primogenitura, não, depois ele vai para o Egito, ele morre no Egito, quer dizer, como teria sido o desfecho, quantas glórias Deus receberia, se me faço entender aqui? Eu estou falando como um pai, como um filho, estou falando como um ser humano, não quero teologar com esse texto. Mas como seria interessante ver que uma família bíblica caminhasse, oferecendo graça, repartindo pão. Na realidade, Jacó nem recebe a herança, por causa da situação, ele nem leva nada no fim. E a história não termina. Eu vou parar dos ICs e vamos para a próxima cena. Como a gente sabe, o Esaú reage de forma violenta, ele quer matar o Jacó. E aí a Rebeca entra em cena de novo, isso é o capítulo 27, versículo 46. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo mesmo: vem próximos os dias de luto do meu pai, então eu matarei Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela, pois, manda chamar Jacó, seu filho mais novo, e disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a seu respeito, resolvendo te matar. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo, retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã, e fica com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça de que fizeste. Então providenciarei, e te farei regressar de lá, porque hei eu de perder meus 2 filhos num só dia, disse Rebeca a Isaac. Aborrecido estou da minha vida por causa das filhas de Et, as noras, as mulheres de Esaú. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como essas, as filhas dessa terra, de que me servirá a vida? Vamos lá. Em quem ela está pensando de novo? Jacó. E quem ela está prejudicando de novo? Esaú. E quem ela está enganando agora? Isaac. De novo. Ela fala para o Jacó assim: foge, vai para a casa do meu irmão, casa por lá, fica lá, quando o seu pai morrer, quando tudo passar, eu vou providenciar e você vai voltar. Isso é a conversa dela com Jacó. Agora ela com Isaac. Ela chega no Isaac e fala assim:
estou tão angustiada pelo casamento do Esaú. Se o Jacó casar também com essas mulheres assim, eu não sei, eu estou querendo que ele vá lá para a casa do meu irmão, fica lá um tempo, casa lá com alguém da minha família. Aí o Isaac falou, tá bom, pode ser, porque é a próxima cena. Veja o versículo, capítulo 28. Isaac chamou Jacó, dando-lhe a sua bênção, de novo, e lhe ordenou, dizendo, não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Vai a Padã Arã, a casa de Betuel. Só que a gente sabe que quem colocou isso na cabeça do Isaac foi a Rebeca. Vai à casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe, que é o tio, né? Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo, te multiplique, não sei o que lá e tal, beleza. Aí ele vai. Veja, aqui Isaac aconselhando Jacó sobre o casamento. Legal, né? Ele está aconselhando. Mas o que me perturba é que ele nunca fez isso com o Esaú. E não existe outra evidência, a não ser que Isaac deixou Esaú errar sozinho, sem apoio, sem conselho, sem supervisão. E como resultado, Esaú recebeu a condenação pelo que trouxe para casa. Tenho que terminar. Meus irmãos, os nossos filhos precisam de ajuda para vencer. Sua filha precisa de apoio para vencer. Seu filho precisa de você para vencer. Senão eles vão perder. Nossos filhos precisam de ajuda para saber escolher sobre casamento, sobre profissão, sobre amizade, sobre sociedade, sobre faculdade, sobre tudo. Melhor ainda, eles precisam de exemplo para seguir. Não é só conversa. Se seus filhos estão se desencaminhando, ajude. Se você não consegue sozinho, busque ajuda. Jacó precisou de assistência para casar, teve. Esaú precisou de mais assistência ainda, não teve. Ele só recebeu condenação vinda dos seus pais quanto ao seu casamento. E se você acha que eu estou exagerando, a gente parou no versículo, sei lá, leu 28, 6. O Jacó vai embora para Arã. Júnior, está ouvindo aí? É para você também. O Jacó vai embora para a casa do tio. E aí o versículo 6 diz assim, vendo, pois, Esaú, que Isaac abençoara Jacó. O Isaac nunca fez isso com ele. E o enviara a Padã Arã para tomar de lá esposa para si. O cara nunca fez isso com ele. E vendo que ao abençoá-lo, lhe ordenou, dizendo, não tomarás mulheres dentre as filhas de Canaã. E vendo ainda que Jacó, obedecendo seu pai e sua mãe, foi a Padã Arã, e sabedor que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael. Além das mulheres que já possuía, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nebaiote. A gente está vendo agora Esaú com o coração cortado, fazendo a sua última tentativa de ganhar o favor e a atenção dos seus pais. Ele para e pensa assim, peraí, a minha mãe mandou o meu irmão, que agora é meu inimigo, para a casa do meu tio, o irmão dela. E lá ele vai casar e parece que meu pai gostou da ideia, porque meu pai abençoou ele. E meu pai nunca me abençoou. Só que eu já sou casado, mas espera aí, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ter outra esposa. Está na cara que ele está buscando a aprovação do pai. Tanto é que o Jacó vai casar com uma filha do seu tio. Aí o Esaú fica para e pensa assim, espera aí, mas eu tenho outro tio, por parte do pai. Você lembra que o Isaac, ele tem um meio-irmão, que é o Ismael. Aí ele fala assim, não, então se ele foi por irmão da minha mãe, eu vou por irmão do meu pai. E aí entra o finalzinho, o versículo 9, ele diz, e foi à casa de Ismael, que é o irmão do seu pai, né? Além das mulheres que possuía, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, que é filho de Abraão. Ele vai para outro tio.
Aqui a gente está vendo Esaú tentando ganhar o coração dos seus pais, tentando ganhar a atenção dos pais. Esse cara nunca recebeu conselhos sobre casamento, nunca recebeu instruções sobre vida sentimental, ele nunca recebeu conselhos sobre o futuro. Seu pai nunca lhe aconselhou sobre a vida, ele nunca foi abençoado pelo seu pai. E por isso ele sai e se casa com outra mulher, buscando acertar mais uma vez, buscando ser aplaudido pelos pais, que eu entendo aqui, irresponsáveis, buscando com a força do braço, pelo menos uma aprovação de Isaac, de Rebeca, um sorriso dessa mãe, que orquestra contra ele. Essa é uma característica comum de filhos adultos derrotados. Quando eles percebem que não podem vencer, eles querem chamar atenção. Adultos derrotados são assim. Casal é assim, a mulher percebe que o marido nem ama mais, só que então ela quer chamar atenção, então ela vai para a academia, então ela pinta a unha, então não sei o quê. O marido é a mesma coisa. Mas nosso assunto aqui é família, pai e filho. Então, pais que estão ouvindo esse sermão, cuidado com a criação dos filhos, porque o seu filho precisa da sua ajuda para vencer. Você não percebe que os comportamentos que você condena são, na verdade, resultado de escolhas que você encoraja. Eu queria orar com você e dizer que não importa a sua idade, nem a idade dos seus filhos. Tem gente aqui que tem filho barbado, e tem gente que tem filho no colo. Não importa. Deus nos ajuda a restaurar o que precisa ser restaurado na nossa casa, na nossa família. Curva a sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, ouvimos a Tua palavra essa manhã. E o primeiro texto que nós lemos nessa palavra foi que o Senhor converteria o coração de pais a filhos, e o coração de filhos a pais. Aqui agora, e ouvindo pela internet, existem pessoas, existem pais, que estão distantes dos filhos, pai e mãe, cujos filhos estão, sabe lá Deus onde, e mesmo que estejam perto geograficamente, estão com o coração longe de Ti. A Tua palavra diz que, na chegada do Evangelho, uma característica é que o Senhor converteria corações de pais a filhos, e corações de filhos a pais. Ó Deus, em nome de Jesus, levante homens e mulheres como pais e mães, que amam os seus filhos e com eles se importam, e que dialogam com seus filhos e ensinam a eles como vencer na vida, como fazer, como proceder, como casar, como trabalhar, como viver. Porque hoje nós entendemos que os nossos filhos precisam da nossa ajuda para vencer. Precisam da nossa ajuda para viver, para servir, para serem pessoas dignas nesse mundo tenebroso no qual fomos plantados como igreja nesse último tempo, nesse tempo do fim. Usa, Senhor, essa palavra para despertar o coração de um pai aqui essa manhã, o coração de uma mãe aqui essa manhã, porque se esse coração for despertado agora, por mais que o filho tenha 30, 40, 50 anos, haverá uma aproximação, haverá uma comunhão, e haverá um reacerto, e o Teu nome ainda há de ser glorificado naquela casa, o Teu nome ainda há de ser glorificado nesse sobrenome aí, no coração desse pai que está de cabeça baixa, em oração comigo nesse momento. O Teu nome há de ser glorificado nesse lar. Ouve, Senhor, a oração dessa mãe, desse pai, desse filho, dessa filha. Glorifica o Teu nome nessa família.
glorifica o teu nome nessa casa, no nome poderoso de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Me perdoe, eu passei 7 minutos. Chegou a hora do nosso ofertório. E é o momento que nós temos aqui de servir a Deus sem conversa, sem palavras, com atos de verdade. Gostaria que você fizesse mais uma oração comigo. Pai bondoso e justo, santo e poderoso, te louvamos pelo privilégio de ouvir a tua palavra, de sermos pelo Senhor alimentados e de ouvirmos uma palavra que pode fazer a diferença entre a felicidade e a desgraça. Obrigado por isso. Agora, no momento do ofertório, que cada homem, cada mulher, cada jovem, cada moça, cada rapaz que ama o Senhor, possa servir ao Senhor com seus dízimos, suas ofertas, sua contribuição. Abençoe, Senhor, em especial, todos aqueles que têm investido na tua obra para que essas portas continuem abertas e o teu reino continue sendo manifesto. No nome